Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor, ligada aqui no canal do Barbudão. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. E no vídeo de hoje nós vamos defender uma teoria de que o Rogério Ceni tem que ser o treinador do São Paulo para sempre. Vamos falar aqui também da negociação com o Alan Patrick e jogadores da Ucrânia, e também vamos falar aqui a respeito de salário atrasado, porque isso veio à tona na semana do Clássico. O São Paulo ganhou o Clássico e isso tem que ser resolvido e ainda não foi. Vou contar para vocês mais a respeito disso também. Mas antes eu vou pedir para você para se inscrever no canal. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que aqui tem vídeo novo todos os dias, com todas as notícias atualizadas do São Paulo para você, comentando e resenhando aqui diariamente. Então, ativa o sino para você não perder nada do que acontece por aqui, você sempre ser notificado. Também vou pedir para tu deixar o like, porque o teu like é aquela coisa, né? Ele ajuda muito a gente crescer aqui na plataforma quando tu deixa o like. O vídeo é cada vez mais recomendado. E chegam novos São Paulinos aqui pro nosso canal. Estamos quase na nossa meta aí de 24 mil inscritos, então me ajuda a crescer aí, se inscreve. Também lembrar aqui a vocês que o link do meu site para você fazer a compra da sua camisa de time, a nova camisa do São Paulo, qualquer outro time, tá aí na descrição. Então acesse o link do meu site para você fazer o pedido da sua camisa e me segue em todas as redes sociais, também vai estar aí na descrição, pra gente resenhar, falar de São Paulo, zoar os assuntos aí que acontecem, aparecem do São Paulo, comentar. Então me segue nas outras redes sociais e vamos começar falando aqui a respeito do Rogério Ceni, porque o meu amigo Tidico, ele colocou uma teoria de que o Rogério Ceni tem que ser o treinador do São Paulo para sempre, tá? Não é só até o fim do ano, não é só até ano que vem, não é só enquanto dá certo, não, para sempre ser o treinador do São Paulo. Vou lembrar aqui para vocês, eu sempre tenho que fazer essa menção, sempre tenho que lembrar desse momento. Rogério Ceni, ele deu errado no São Paulo na primeira passagem. Ele deu errado porque venderam os principais jogadores dele naquele time, que era o David Neres, que era o Thiago Mendes, e era também ali o Luiz Araújo, principalmente, que tinha estraçalhado com o Santos na Vila Belmiro naquela época. E aí o time ficou muito ruim, ficou difícil trabalhar com aquilo dali. E o Rogério Ceni, naquela época, eu me lembro muito bem, e o Rogério Ceni, ele tinha algumas convicções. E elas eram jogar pra cima, jogar de forma ofensiva, construir. Só que o time era uma peneira atrás, tomava muito gol besta mesmo. E aí o São Paulo não conseguia desenvolver nada, cara. O São Paulo fazia 4, tomava 3. Começou muito bem o Campeonato Paulista naquela época, só que aí veio aquela história de que time que joga assim, a imprensa que colocou isso, time que joga assim não ganha título, time que joga assim é rebaixado no Campeonato Brasileiro. De certa forma, eles não estão errados, e eu falo isso porque um time que ele faz muito gol, mas toma muito gol, ele tem um emocional muito volátil. Para você desempenhar num esporte de alto rendimento e alta performance, você não pode ter um emocional tão volátil assim. Você faz um gol, fico feliz. Toma um gol, fiquei triste. Faço mais um, fiquei feliz. Tomo outro, fico triste. Se isso acontece um jogo ou outro, tudo bem. Mas isso acontecer em todas as partidas, como vinha acontecendo na primeira passagem do Rogério Ceni aí, era demais. E era isso que estava acontecendo. E acabou que o Rogério Ceni abriu mão disso, começou a jogar mais para trás, o time não conseguia ganhar, mas também não perdia. E aí começou a ter problema mais lá na frente, quando começou o Campeonato Brasileiro, que os adversários eram outros, o São Paulo não conseguia desempenhar e teve o vexame contra o Defensa e Justiça. E o Rogério Ceni foi demitido, deixando o time na situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Ali ele abriu mão de sua convicção, ali ele não era para ter começado pelo São Paulo. E aí ele começa uma caminhada pelo Fortaleza. E o presidente do Fortaleza deu tudo que o Rogério Ceni precisava para se formar um bom treinador. Ele comprou a briga do Rogério Ceni, ele escutava o Rogério Ceni, ele ia atrás do que o Rogério Ceni queria para a equipe, e a equipe melhorou em muitos aspectos. É tanto que hoje Fortaleza é um clube de uma estrutura muito boa
para se trabalhar. E qualquer treinador que chegar no Fortaleza, ele vai ter uma boa estrutura para ele trabalhar. E essa estrutura foi construída pelo Rogério Ceni, não à toa. O Vojvoda chegou lá e está fazendo um excelente trabalho à frente do Fortaleza. E ele não quer sair de lá para ir para Flamengo, para Atlético Mineiro, não. Quer continuar lá e fazer seu trabalho, porque diferente do Rogério Ceni, ele não tem essa pretensão de ir para outro time. Ele quer fazer o Fortaleza crescer e ele ser o comandante daquela equipe, tendo autonomia para fazer o trabalho da forma que ele bem deseja. Mas eu entendo o Rogério Ceni no momento em que ele vai para o Flamengo, no momento que ele vai para o Cruzeiro. Eu só acho que ele conduziu isso de uma forma totalmente absurda, né? Porque ele falou que não ia fazer uma coisa, aí vai lá e fez. Falou que não ia fazer outra coisa, foi lá e fez. Então, assim, nós temos aqui dois sinais. O primeiro dele é que o Rogério Ceni não tinha convicção. E o outro sinal foi que o Rogério Ceni falava uma coisa e fazia outra. Hoje no São Paulo, ele mostrou que tem convicção. Muita convicção. Hoje no São Paulo, ele continua nesse negócio de fala uma coisa e faz outra. Infelizmente, isso acontece. E eu falo isso porque se ele fosse coerente com aquilo que ele estava falando, ele teria saído de São Paulo para esse ano. Ainda bem pra gente que ele não saiu, porque senão poderia ter vindo um treinador ainda pior e a gente poderia estar numa situação complicada. Ainda bem que ele ficou porque ele ama o São Paulo. Espero que a partir disso ele não seja mais incoerente com o que ele está falando. Por exemplo, recebi uma proposta de algum time de fora, um Getafe, um Elche, um Cagliari. Vou sair do São Paulo. Se ele fizer isso aí é brincadeira, né? Porque ele vai poder usar o argumento de que, cara, se eu for para esse time eu vou estar na Europa e a Europa é o melhor futebol, um técnico não pode abrir mão disso, enfim. Espero que isso não aconteça. Mas o Rogério Ceni, ele melhora muito em vários aspectos. E esse aspecto de ter convicção para mim é o melhor. Por quê? Ele falou que iria fazer rodízio. O time ele precisa ter rodízio. E ele continua com a ideia de fazer o time jogar bonito. Ele tem muito essa ideia do Guardiola, né? De querer jogar parecido com o que joga o Manchester City. Você vê o jogo do Manchester City contra um time pequeno, tendo que atacar, macetar esse time, você vê como o São Paulo pensa e como o São Paulo deveria pensar. Só que aí esbarra no seguinte: São Paulo não tem um Grealish. Não tem grana para comprar um Grealish para jogar ali na ponta e tirar um coelho da cartola. Não tem dinheiro para comprar o luva de pedreiro lá, o Mahrez que joga do outro lado. Então, quando o São Paulo precisar de um drible do 1 contra 1, de um cara que tira o coelho da cartola, não vai ter, certo? O Guardiola ele tem o Rodri, que é um jogador que se precisa dar um passe, quebrar a linha, um passe por cima, ele dá esse passe. Então, já fica claro que é outra coisa. Muito provavelmente, nas próximas semanas, a gente vai começar a ter algum zoom aí a respeito do Luan, porque ele é um jogador meio campista. O Rogério Ceni gosta que todo mundo saiba jogar, do zagueiro até o atacante tem que saber jogar, certo? Ele defende isso. Hoje no futebol não tem mais espaço para meia que não marca. Foi isso que ele usou com o Benítez. E não tem espaço para volante que não sabe jogar. Por isso ele pediu o Colorado. Colorado é alto, Colorado finaliza, Colorado dá passe, o Colorado entra na pequena área adversária, se for possível. Ele já mostrou isso nos 2 jogos que ele jogou pelo São Paulo. Então, assim, para mim é nítido. A gente comentou também isso no pré-jogo contra o Corinthians. Ele vai colocar o Luan em algumas situações ali muito específicas. Por exemplo, o Pablo Maia cansou, bota o Luan e segura a onda com mais marcação. Mas agora, se ele precisa do gol, muito provavelmente o Luan não vai jogar, tá? E isso é um ponto que o Luan precisa melhorar, cara. Tu não pode ser hoje um volante que não sabe jogar. Então o Luan tem que olhar para ele e pensar: poxa, realmente, o futebol de hoje ele precisa disso. Então eu vou ter que me dedicar muito para melhorar isso, porque senão não vou conseguir ter espaço, entendeu? E é algo que foi dito ali pelo Rodrigo Nestor na beira do campo. Ele foi perguntado se o meio-campista hoje ele precisa saber armar e defender ao mesmo tempo. Ele falou: olha, a gente tem que se formar um jogador cada vez mais completo, né? Porque o treinador pode precisar da gente na meia, pode precisar da gente na ponta, e a gente vai precisar saber jogar para estar à disposição da equipe, para servir a equipe. Então, o Rogério Ceni tende a ser coerente com isso em questão do Luan. O Rogério Ceni ser treinador do São Paulo para sempre
Pra mim pode ser uma boa ideia. Eu não gosto desse negócio de vai ser o Alex Ferguson do São Paulo. O Alex Ferguson ganhou tudo que pôde com o Manchester United, né? Talvez o Rogério Ceni não consiga fazer isso, mas ele consiga fazer parte de uma estruturação muito boa. Talvez mais pra frente a gente tenha um Vojvoda, que vai pegar uma estrutura sendo feita pelo Rogério Ceni e vai conseguir melhorar ainda mais e deixar o São Paulo cada vez mais melhor em outro patamar mesmo. Mas a gente hoje precisa do Rogério Ceni. Teve muita gente falando o seguinte: Barbudo, mas tu era a favor do Crespo, agora tu tá elogiando o Rogério Ceni. Eu sempre deixei muito claro isso pra vocês, gente. Eu gosto do Rogério Ceni. Ele é um bom treinador. Demora pro time fazer ele jogar, mas o time tem uma filosofia com ele, né? Assim como tinha com o Crespo. Eu prefiro o Crespo. Só que pro momento do São Paulo de hoje, o melhor é o Rogério Ceni. Ele já está habituado com o futebol brasileiro e ele consegue mudar coisas ali dentro que outro treinador não conseguiria. O São Paulo tá com problema de salário atrasado, rapaziada. Problema de salário atrasado quando rolou na temporada passada foi um desastre. Os jogadores não queriam jogar. Então, eu falo com tranquilidade, se fosse outro treinador no jogo de ontem, o São Paulo teria perdido o clássico. Porque o jogador com salário atrasado é uma droga. Tem que deixar o salário desses caras em dias. Não pode deixar o salário desses caras atrasarem. E eu falei pra vocês, principalmente Thiago Volpi, ano passado quando tava falhando muito, ele tava com salário atrasado, continua com salário atrasado hoje, mas hoje ele tem condição de reserva. E se ele não fizer por onde, ele vai continuar na reserva pra sempre. Inclusive, mencionando que o Thiago Volpi ontem teve cenas lamentáveis mesmo lá no México, no time do Querétaro contra o time do Atlas. Eu fico muito triste quando isso acontece, porque quando isso acontece, reforça a ideia para um cara que ele é marginal e torcedor e frequenta estádio, de que ele pode fazer aquilo dali que vai ser impune. Então, eu espero que logo comecem a tomar providências seríssimas com esses caras que não têm dificuldade de serem identificados nos estádios e serem punidos severamente, certo? Hoje, o que é que dá pra fazer hoje? Hoje, infelizmente, tem que punir o clube, tem que fechar a porta, tem que tirar a torcida do estádio, porque esses caras se reúnem assim pra fazer o que não presta. E se tu vai jogar o negócio, se tu não sabe jogar, tu não sabe aproveitar um benefício, infelizmente vai todo mundo ter que perder o benefício por causa de um babaca. Infelizmente funciona assim, mas tem como punir de uma forma mais severa, mais incisiva e de uma forma mais útil, que realmente venha a dar resultados melhores, beleza? Aí o que acontece? São Paulo, saiu a notícia de que o São Paulo tem os salários dos jogadores atrasados. São alguns jogadores, né? Eu já falei para vocês, se o São Paulo tem 700 mil reais para quitar o salário de alguém, eles vão quitando do menor para o maior. O jogador que recebe menos vai sendo quitado e o jogador que recebe mais vai por último. Por quê? Se você faz isso, você tem a maioria ao seu favor. Vai ter um ou outro mais caro que vai precisar ali você ter um pouco de cautela, ter uma conversa com o Éder, por exemplo, Thiago Volpi, foi caro, não vive um bom momento, olha, a gente vai tirar uma chance aqui, mas por favor, entenda essa situação, a gente vai pagar dia tal. Tem que ter toda a cautela possível nesse momento. Nunca é fácil você falar para o pessoal, cara, tu tinha que receber isso, tu trabalhou para receber isso aqui, mas tu não vai receber agora, fechou? Fica de boa aí que depois a gente paga. Nunca é fácil, mas saiu a notícia de que o São Paulo não tinha o salário de jogadores em dia para esse clássico. E aí o que acontece, rapaziada? Esse assunto ali ter sido noticiado pré-clássico, quem é que tá errado nessa situação? Muita gente falando que é o jornalista. O jornalista tá de brincadeira, clubista, quer prejudicar o São Paulo. Gente, tudo é clique hoje na rede social. Tudo é visualização, tudo é retenção no conteúdo. Então você não pode reclamar do jornalista dele fazer o trabalho dele. Ah, mas por que ele lança então na semana do clássico? Porque é a semana que vai deixar você mais engajado. Você vai comentar, você vai achar ruim, você vai replicar a matéria e vai gerar barulho. É sempre isso que eles querem. Eles não estão aí para te agradar, irmão. Você não é o centro do mundo. Não existe só o seu time jogando o Campeonato Brasileiro. Não existe só o seu time jogando o Campeonato Paulista. Então ele não está ali
para te agradar. Ele está ali para colocar a notícia e ter o retorno disso. Ele vai ter como? Ele vai ter isso na semana do clássico. Mas isso já é falado para vocês, já tem tempo aqui no canal, mano. Eu já falei isso para vocês aqui várias e várias vezes. São Paulo ainda não colocou em dia, mas São Paulo já tem um acerto com os atletas para esse mês de março que tá tudo. Então esse mês de março deve ser tudo quitado. Porém, isso foi colocado, lógico, pelo Rogério Ceni na coletiva. Ele falou que o time do São Paulo hoje tem que se preocupar com quem tá ali, né? Deixar tudo certo com quem tá ali. Então, a gente entende que isso foi sim a respeito dos salários atrasados. Ele também falou a respeito de reforços. Ele mencionou que não vai trazer qualquer reforço. Ele quer jogador diferenciado. Ele quer um jogador que agrade ele em todos os aspectos e que eles estão de olho nas oportunidades de mercado ali, que são Alan Patrick, David Neres. Inclusive, essa semana ela deverá ser decisiva para a contratação desses jogadores ucranianos. E aí o São Paulo também está muito otimista em relação ao Alan Patrick. Tá, o São Paulo está tentando a negociação desse jogador e ele agrada muito o Rogério Ceni para fazer essa função do meio de campo. Mas ele falou que não vai contratar qualquer jogador, rapaziada. Isso bate com aquilo que eu falei para vocês, que o São Paulo continua no mercado atrás de contratações para as posições de ponta, de meia, armador e de zagueiro, mas que o São Paulo não pode fazer nenhuma loucura. E que esse momento é o momento do São Paulo arrumar a casa, pagar o salário, deixar o salário de todo mundo em dia, para que o bom trabalho do Rogério Ceni possa continuar sendo feito. E é isso. Rogério Ceni, ele funciona muito bem com o dirigente. Se você escutar, você der carta branca para ele e você seguir aquilo que ele tá querendo, você atender os pedidos, os desejos do Rogério Ceni, tem já dar resultado. Tem que ter tempo. Ele não vai abrir mão daquilo que ele quer. Ele implementou um rodízio no São Paulo, tá fazendo rodízio até em clássico e tá dando certo. Então, não tem jeito. O cara nasceu para ser São Paulo. Ele está lá, está fazendo a diferença, vai continuar fazendo a diferença e o time tende a melhorar cada vez mais. Então, nem preciso falar nada. Estamos 100% fechados com o Rogério Ceni, mesmo se perder o clássico no meio de semana jogando mal, que é absolutamente normal, tá? Continuaremos fechados com ele. Se tu gostou desse conteúdo, comenta no campo de comentários a tua opinião, as tuas impressões a respeito do que foi dito aqui. Deixa o teu like se você gostou, o teu like ajuda muito a gente a crescer aqui cada vez mais e também se inscreve no canal para ajudar a gente a bater metas cada vez maiores. Tamo junto, muito obrigado por assistir e até amanhã.